Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui nessa primeira edição Plantão Glorioso. Hoje de manhã fizemos a nossa live, como de praxe. Estamos fazendo a live aqui no GG, terças e sextas pela manhã. Aquela live para trocar uma ideia, bater papo e, é claro, trazer informação e opinião para você, torcedor do mais tradicional. Gente, por que a GDA decidiu não vender Danilo para o Palmeiras? Tem uma explicação. Não é só, como dizem alguns desinformados, questão de vaidade. Existe gestão. Tem vaidade, tem que ter gestão. E uma decisão de gestão da GDA foi o que fez com que o Botafogo não vendesse o Danilo nessa janela para o mercado brasileiro. A gente vai falar sobre isso, vai falar de algumas pessoas até, assim, eu estou me surpreendendo cada vez mais com os jornalistas esportivos desse Brasil. Olha, primeiro o Marcelo Barreto e agora o Gustavo Villani também. Tá todo mundo se doendo. O Marcelo Barreto não gostou do que ele chamou de aula de jornalismo do Franklin Carvalho. A carapuça serviu. E o Gustavo Villani também se incomodou com isso, né? Ainda foi cutucar a brincadeira que o perfil oficial do Botafogo fez. Tem que fazer. Por isso que o futebol está chato, por isso que o futebol está cada dia mais insuportável. E o futebol brasileiro não ganha nada também, porque fica essa coisa protocolar. Não pode driblar. Não pode dar lambreta, não pode fazer isso, não pode comemorar, não pode... Pelo amor de Deus, que desserviço, cara. Que desserviço. Conta do Botafogo provocou lá com o Mr. Bean, esperando o ônibus eternamente vestido de verde e branco. Tem que provocar, pô. A imprensa não provocou o Botafogo durante todos esses meses. E aí vocês estão revoltadinhos? Gustavo Villani e Marcelo Barreto, que é isso? Enfim. Bom, por que o Botafogo não vendeu o Danilo para o Palmeiras nessa janela? Isso deixou muita gente revoltada. Deixou a mídia 011 brava, decepcionada, frustrada. Falei isso para vocês no vídeo de ontem, né? Estava na cara que ia acontecer, só eles não enxergavam isso. Isso tem a ver com o reposicionamento da marca Botafogo que a GDA quer fazer no mercado. A Eagle Football, através do John Textor, havia conseguido reposicionar o Botafogo no mercado, mas não conseguiu sustentar nem por 2 temporadas isso. 2024 foi uma temporada em que o Botafogo, 23 e 24, 23 o Botafogo entrou na queda de braço com o Flamengo pelo Luiz Henrique, que jogou na base do Botafogo, né? Luiz Henrique com S, e venceu a queda de braço. Inclusive fez uma provocação na apresentação do Luiz Henrique, que jogou em 2023 no Botafogo, jogou em 2020, né? Enfim. E o Botafogo chegou a ganhar também a disputa do outro Luiz Henrique, com Z, campeão da Libertadores, bola de ouro, de tudo que disputou praticamente. Inclusive uma briga com o próprio Flamengo. O Fluminense não quis nem entrar na briga. Na época o Fernando Diniz falou que não tinha nem como entrar na briga. O Botafogo venceu a queda de braço, com grandes clubes brasileiros, com grandes orçamentos. Não conseguiu manter isso nem na temporada seguinte. Essa queda de braço com os grandes orçamentos. E aí começou a fazer exatamente o contrário, né? Se desfazer de ativos que possuíam uma identificação com a torcida para o mercado nacional a preço de banana para pagar pendências, dívidas contraídas pelo gestor, né? Enfim. A decisão de não vender o Danilo, inclusive um texto escrito pelo Azamba, pelo nosso amigo Azambuja, muito legal. E ali está o resumo realmente desse reposicionamento da marca no mercado. O Gabriel de Alba, que tem uma participação em tudo que acontece no Botafogo, desde que assinou o contrato vinculante, o que o João Paulo fala, o que o Léo Coelho fala, o que o Eduardo Iglesias falar, pode ter certeza, é também o Gabriel de Alba falando. É a GDA falando.
E a fala do João Paulo no dia de ontem, ou anteontem, estou me lembrando aqui, de que o Danilo não está à venda, o Botafogo não precisa vender o Danilo, o Botafogo está bem, está organizado e tal. Essa é a fala do Gabriel de Alba através do João Paulo. Por que o Gabriel de Alba não fala? Porque a negociação ainda não está oficializada, 100% oficializada. Nós precisamos lembrar aqui que foram 3 meses do contrato vinculante até a oficialização com o John Textor em 2022. Se não em 21, em 2022, março ali foi oficializado. 100%, né, da transação foi concluída. Então, provavelmente, Gabriel de Alba estará no Newton Santos, no jogo contra ou o Lanús ou outro clube, né? Esqueci agora. Provavelmente estará sim esse ano, né? Acho. Mas, provavelmente não vai se pronunciar. Então estará lá, muita gente vai perguntar, muita gente vai tirar foto, vai... enfim. Mas talvez ele não se pronuncie. O João Paulo, nesse momento, representa a SAF Botafogo também. Porque os 51% das ações que estão ligadas ao social nesse momento e que vão ser transferidas para a GDA por intermédio de um contrato que já foi feito, já foi assinado. Então, tudo o que acontece no Botafogo já tem o dedo da GDA. E nesse caso do Danilo é um caso emblemático, porque é uma mensagem que a GDA manda para o mercado de que o Botafogo não vai mais se desfazer dos seus ativos por qualquer valor. O Botafogo não vai mais desvalorizar os seus próprios ativos vendendo por um preço abaixo do mercado para poder pagar contas ordinárias, que foi o que o Textor fez. E é um recado que o Gabriel de Alba passa para o próprio torcedor do Botafogo. O recado para o torcedor é o seguinte: nós não vamos mais desrespeitar a relação entre jogador e torcedor, porque criou-se uma relação entre jogador e torcedor com alguns atletas campeões da Libertadores da América, campeões brasileiros que disputaram o Mundial de Clubes. E essas relações foram jogadas no lixo. No lixo. O jogador já não tem um QI muito avantajado, né? E aí acabam falando um monte de besteira. Barbosa, um cara que eu estava aberto falando besteira. Não, o Freitas nunca foi muito querido, né? Mas, enfim, o Savarino foi um dos únicos desses aí que conseguiu manter o respeito pela instituição. Luiz Henrique, Gor Jesus, né? A gente, obviamente, mantém contato, né? E eles também mantêm contato com a marca. Mas a GDA quis dizer o seguinte para o torcedor: olha, se nós desrespeitamos essa relação criada com o torcedor, a gente também está desrespeitando a fidelidade do torcedor. Pode olhar no plano sócio-torcedor do Botafogo. Caiu pela metade. 80 mil, hoje somos mais aí de 40 mil, um pouco mais de 40 mil. Caiu pela metade. Por quê? Porque o torcedor se sentiu desrespeitado. Porque o torcedor não se sentiu ouvido. A gestão anterior não estava muito preocupada com essa relação com o torcedor. Então a GDA, ela dá um recado que ela vai ter uma relação diferente com o torcedor, também tendo uma relação diferente com os ativos do clube. Os ativos do clube precisam ser valorizados e não desvalorizados, tendo seu preço de mercado despencado por necessidades ordinárias. Esse recado é muito importante. A GDA, ela passa um recado de gestão. A gestão vai ser diferente. Ah, mas o Botafogo não contava com essa grana? Vou dizer para vocês, contava com essa grana. Contava com essa grana, inclusive para fazer movimentações mais ousadas no mercado. Mas para a GDA, também não é um movimento ousado manter o Danilo? É um movimento ousado. Um jogador que está mapeado por diversos clubes europeus, que estava sendo praticamente assediado, né, pela imprensa que faz serviço com o Palmeiras. E é claro, existe ainda a possibilidade de ir para a Inglaterra, tem o Manchester United, tem o Newcastle, tem alguns clubes que estão de olho no Danilo, né? E o Botafogo, é claro, pode fazer a maior venda da sua história.
Mas o recado que se passa é esse: o jogador que for vendido, ele vai ser vendido por um valor que mostre como a gestão de ativos agora está sendo bem feita. E não vai servir a desejo de jogador e nem a desejo de empresário. Esse é o recado que o Botafogo passa. O reposicionamento da marca não é só um reposicionamento esportivo, é um reposicionamento de gestão. A partir desse momento, eu tenho certeza que o Botafogo vai ser muito mais respeitado. Não só por jornalistas, mas por agentes, por empresários. Vai ser muito mais respeitado. Porque ninguém sai por qualquer quantia. Acabou a farra de realizar sonho de jogador. O jogador agora é um empregado do clube e, como tal, tem que ser valorizado. Mas a relação com a torcida e a instituição jamais pode ficar aquém do respeito ao jogador. Em primeiro lugar, o clube. Isso é saber fazer gestão. Fico por aqui, beijo grande no seu coração. Saudações alvinegras, fui.